Deus seja louvado, meus irmãos. Me chamo Luiz, sou cooperador aqui numa pequena cidade chamada Santa Vitória, no interior do Mato Grosso do Sul. Senti da parte de Deus de contar para os irmãos o testemunho da minha conversão e também da conversão da minha mãe. Irmãos, para começar essa história, eu preciso voltar muitos anos no passado, porque tudo começou lá na minha infância. Eu nasci em um lar completamente entregue à Umbanda. A minha mãe era mãe de santo. Meu pai, irmãos, eu nunca conheci. Faleceu quando eu ainda era bebê de colo. E como fui criado apenas por minha mãe, ela me ensinou desde cedo tudo aquilo que ela acreditava ser o certo. Nos fundos da nossa casa havia um centro. Não era uma casa de oração, era um terreiro de Umbanda mesmo, com altar, tambores, imagens e velas de todos os tipos. Ali, irmãos, se faziam oferendas, rituais, trabalhos de amarração amorosa, separação, limpeza espiritual, despacho em encruzilhada e muito mais. Eu cresci vendo isso como algo normal. Desde que me entendia por gente, já participava das rodas de gira. Minha infância foi marcada por banhos com ervas, fumaça de charuto, sacrifícios de animais, pontos riscados no chão e danças ao som de atabaques. Ali eu fui doutrinado nas trevas, irmãos. A minha mãe tinha muito ódio de crente, mas não era qualquer crente, não. Era um ódio especial pelos crentes da congregação cristã. Ela dizia que esses do véu branco atrapalhavam os trabalhos dela. E era verdade, irmãos, porque ela mesma testemunhava que, toda vez que alguém da CCB era envolvido num ritual que ela fazia, o negócio travava, o despacho não funcionava, o trabalho virava contra. Aleluia! Ela ficava furiosa quando os clientes vinham cobrar, dizendo que pagaram para separar casais ou trazer alguém de volta, e nada dava certo. Um dia, ela chegou a dizer com raiva: "Se esse povo da Bíblia continuar cruzando o meu caminho, vou ter que fechar o terreiro." Mas, irmãos, ela não fechou não. Pelo contrário, começou a intensificar os trabalhos. Passou a fazer os rituais com sangue de galinha, invocar entidades como Pombagira e Exu Caveira, tudo para reforçar o que ela acreditava. E com isso, o ódio dela pelos irmãos aumentava. Glória a Deus, porque o inimigo sabia que um dia aquele lar ia ser tomado pela luz. Com 12 anos, irmãos, ela me consagrou num ritual chamado Assentamento de Exu. Foi um ritual pesado. Me fez passar por um batismo pagão que envolvia sangue e oferendas. Eu fui dedicado ao Exu Caveira naquela cerimônia. Aquilo selou espiritualmente a minha vida na escuridão. Naquele dia, irmãos, ela disse para todos ali presentes: "Esse é meu filho e será o meu sucessor no terreiro." Mas Deus já tinha planos maiores, aleluia! Fui crescendo e me aprofundando nessas coisas. Participava dos atendimentos no terreiro, preparava oferendas, riscava os pontos no chão, aprendia as cantigas. Meu mundo era aquilo. Com 15 anos, eu já era conhecido entre os frequentadores do centro como o filho do terreiro. E muitos diziam que eu tinha mediunidade forte, que os guias vinham fácil, que eu tinha a luz para isso. Mas, irmãos, luz mesmo eu só iria conhecer mais para frente. Foi então que, aos 15 anos, mudei de escola. A escola anterior fechou o turno da tarde e fui transferido para um colégio estadual maior no centro da cidade. Ali conheci o Mateus, um menino diferente, quieto, na dele, sempre com um olhar sereno. Ele era um daqueles que não falavam palavrão, não brigavam, não andavam em bando. Sempre educado e respeitoso com todos. No início a gente quase não se falava. Mas teve um dia que a professora nos colocou no mesmo grupo de trabalho de geografia. Precisávamos fazer um cartaz e uma apresentação. Eu, sinceramente, não queria. Falei até para ela que preferia fazer com outro colega. Mas ela insistiu e eu cedi. Combinamos de fazer o trabalho no final de semana na casa dele. Chegando na casa do Mateus no sábado à tarde, eu levei um susto. Era um ambiente diferente de tudo que eu conhecia. A casa era simples, mas cheia de paz. Tinha um cheiro bom, uma música suave saindo de um cômodo e as pessoas falavam baixo, com respeito. O pai dele me recebeu com um "A paz de Deus, filho", e eu nem sabia o que aquilo queria dizer. No canto da sala tinha um órgão. A mãe dele era organista. De vez em quando ela sentava ali e tocava baixinho.
O Mateus, por sua vez, tinha um violino guardado num estojo de veludo. Era músico também. Fizemos o trabalho, comemos bolo, jogamos um pouco de videogame e antes de ir embora, a mãe dele disse: Mateus, amanhã vou substituir a irmã organista no culto de jovens. Você vem comigo e leva seu amigo também. Não podemos deixar ele aqui sozinho. Eu pensei em inventar uma desculpa para ir embora. Queria evitar aquilo, mas por educação fiquei. E que bênção foi essa decisão, irmãos! Irmãos, naquele domingo de manhã, algo diferente já pairava no ar. Eu dormi bem, mas acordei com um peso no peito, como se algo me puxasse de volta para minha realidade. Aquela realidade onde eu era conhecido no terreiro, onde minha mãe dominava com mão de ferro e onde qualquer coisa que lembrasse igreja evangélica era vista como maldição. Acordei meio confuso. Mateus já estava arrumado, de camisa social, calça escura e o estojo do violino na mão. A mãe dele também já estava pronta, o cabelo preso num coque bonito, véu dobrado na bolsa e com uma paz estampada no rosto. Irmãos, era uma paz que eu nunca tinha visto em ninguém da minha casa, nem nos dias mais tranquilos. Antes de sair, nos reunimos na sala e eles fizeram uma oração. Eu fiquei em pé, com a cabeça baixa, nem sabia como agir. Eles pediram direção para Deus, agradeceram por mais um dia de vida e por poderem ir à reunião. E quando disseram amém, eu senti um calafrio, mas não era de medo. Era algo bom, como se algo tivesse me abraçado por dentro. E ali, sem entender nada, eu já estava sendo visitado por Deus. Aleluia! Fomos para a igreja. A comum era no bairro São Francisco, uma construção simples. Quando chegamos, ainda estava cedo. O culto de jovens e menores começaria às 9 horas. Entramos e sentamos. Eu fui orientado a ficar próximo ao banco dos músicos, já que o Mateus iria tocar. O ambiente era completamente diferente de tudo que eu conhecia. O silêncio respeitoso, os bancos de madeira, o piso limpo, as irmãs com véus brancos na cabeça e os irmãos já com a Bíblia nas mãos. Não havia gritaria, não havia confusão. Era uma reverência que me impactou. E então, começou. Os primeiros acordes foram suaves, mas carregados de algo que eu não conseguia explicar. Aqueles hinos pareciam falar diretamente com o meu espírito. Senti algo quebrando por dentro. Era como se toda a minha estrutura estivesse sendo desmanchada devagar, só pela força daquele ambiente. A cada nota, parecia que meu coração batia diferente. Durante a oração, eu observei ao redor. Todos estavam de joelhos, os rostos inclinados, e uma paz indescritível tomava conta da igreja. Eu não sabia orar, nunca tinha dobrado meus joelhos para Deus, mas naquele momento fechei os olhos e só pensei: se for o Senhor mesmo, me mostra. E Ele mostrou, irmãos. Na hora da palavra, o cooperador de jovens foi tomado com muita virtude. A igreja estava em silêncio, mas parecia que o céu falava através daquele homem. Ele abriu a Bíblia e leu algo que até hoje nunca saiu da minha mente. Eis que faço coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Naquela hora, o cooperador fechou a Bíblia, olhou para frente e começou a falar coisas que ninguém sabia, exceto eu. Disse: tem alguém aqui que nasceu em um ambiente de trevas, alguém que foi marcado por rituais, por nomes que não vêm de Deus. Mas hoje, o Senhor está mudando a história dessa alma. Hoje começa uma nova página, uma nova era. E essa alma ainda vai contar essa obra pelos 4 cantos da terra. Aleluia! Eu comecei a chorar, irmãos, mas não era choro de tristeza. Era um choro que saía do fundo da alma, como se tudo que estivesse preso dentro de mim finalmente tivesse espaço para sair. E o cooperador continuou, com voz firme: Luiz, hoje o Senhor começa uma limpeza na tua casa. Eu vou tirar os espíritos maus da tua vida, da tua casa, da tua mãe. E no tempo certo, essa mãe também estará glorificando ao teu lado. Irmãos, eu nunca tinha falado para o Mateus que minha casa era um centro de umbanda. Nunca disse que minha mãe era mãe de santo.
Mas ali, Deus revelou tudo. Usou o cooperador como boca dele. Aleluia! Saí daquele culto transformado, mas ainda confuso. Era como se duas forças me puxassem para lados opostos. De um lado, a presença de Deus que me dava paz. Do outro, a opressão do ambiente de casa, a fidelidade da minha mãe aos guias dela, o medo de confrontar o que ela acreditava. E, acima de tudo, o medo de ser rejeitado por ela. Porque, apesar de tudo, eu ainda era apenas um menino de 15 anos, tentando entender o mundo. Voltei para casa naquele domingo quieto, pensativo e sem coragem de contar nada. Guardei tudo para mim. Mas uma semente havia sido plantada no meu coração. Aleluia! Eu sabia que algo maior estava por vir, mas não imaginava o tamanho da batalha que me esperava. Depois daquele domingo, irmãos, parecia que eu não era mais o mesmo. Ainda que por fora tudo seguisse igual, a rotina da escola, o centro funcionando nos fundos da casa, minha mãe vestindo branco e amarrando lenço vermelho na cintura, por dentro algo já tinha mudado. Era como se uma pequena chama tivesse se acendido em mim. Uma luz tímida, mas firme, que mesmo em meio à escuridão, se recusava a apagar. Aleluia! Naquela semana, eu fiquei calado. Não comentei com ninguém da igreja. Não falei nada com minha mãe. Fiquei remoendo tudo por dentro. As palavras do cooperador ecoavam na minha alma. Hoje começa uma nova página. Vou tirar os espíritos maus da tua casa. E aquilo não saía da minha mente. No sábado seguinte, Mateus me chamou novamente. Disse que teriam que ir à igreja no domingo de manhã porque a mãe dele ia tocar de novo na reunião de jovens e menores. Aproveitei a desculpa do trabalho escolar e fui dormir lá de novo. Minha mãe, sem desconfiar, deixou. E ali estava eu outra vez, voltando para o lugar onde tinha sentido paz como nunca antes. Dessa vez, o culto foi ainda mais forte. Uma presença tomou conta desde os primeiros momentos. Quando a orquestra começou a tocar, a igreja já estava cheia de glória. O cooperador leu outra palavra que falava direto comigo. Irmãos, Deus estava insistindo com a minha alma. Ele não desistiu de mim. No fim do culto, Mateus me presenteou com um inário. Era usado, mas bem cuidado. Ele disse: "É seu, Luiz. Deus vai falar muito contigo através desses hinos." Eu recebi aquele livro como se fosse um tesouro. Guardei com carinho e levei para casa escondido dentro da mochila. Naquela época, já era quase período de férias escolares. E como a casa de Mateus era um refúgio para mim, acabei passando mais tempo por lá. Até que, numa dessas idas, ele me presenteou também com uma Bíblia. Era uma Bíblia pequena, de capa preta, com letras douradas. Nunca tinha pegado uma nas mãos, irmãos. Quando abri e li pela primeira vez aquelas palavras, senti como se estivesse lendo algo escrito diretamente para mim. Mas, como toda obra, a prova estava se aproximando. Aleluia! Quando voltei para casa, escondi o inário e a Bíblia no meio dos meus cadernos. Não queria chamar atenção. Mas, irmãos, não tem como esconder luz dentro das trevas. Chegou o dia em que minha mãe descobriu. Era uma segunda-feira. Eu tinha deixado a mochila em cima da cama. Ela, como sempre fazia, foi arrumar as minhas coisas. Foi aí que encontrou os livros. Eu estava na cozinha e só ouvi um grito. "Luiz, o que é isso aqui?" Corri para o quarto. Ela estava com o inário numa mão e a Bíblia na outra. Os olhos dela estavam diferentes. Havia uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Uma expressão que me gelou por dentro. "Você tá ficando doido? Trouxe livro de crente para dentro da minha casa? Para dentro do meu terreiro?" Tentei explicar, mas ela não quis ouvir. Jogou os 2 livros no chão do terreiro, pegou um isqueiro e colocou fogo. Sim, irmãos, minha Bíblia e meu inário começaram a queimar ali mesmo, no centro onde eu havia sido consagrado a Exu Caveira. Enquanto as chamas subiam, ela gritava: "Isso aqui não entra mais nessa casa. Você nunca mais vai ver aquele Mateus. Nunca mais pisa numa igreja, ouviu bem?" Eu fiquei paralisado. A única coisa que consegui fazer foi correr para o meu quarto, fechar a porta e me ajoelhar. Eu não sabia orar direito, irmãos, mas naquele momento falei do fundo da minha alma: "Senhor, eu não sei como falar contigo, mas eu creio que tu me ouves. Me ajuda.
Eu quero te servir. Fui me acalmando ali mesmo, de joelhos. Acabei adormecendo com o rosto no colchão. E foi ali, irmãos, naquela noite, que tive a minha primeira visão. Sonhei com um homem vestido de branco, com um brilho no rosto e uma voz serena. Ele me levava até um jardim bonito, cheio de flores. E ali ele dizia, com voz mansa: volta lá, pega o teu inário, pega a tua Bíblia. Eles não queimaram, eu preservei. Isso é só o começo da obra. Vai e não temas. Acordei de madrugada suando. O sonho estava fresco na mente. Fui correndo até o terreiro. Era arriscado, mas meu coração estava queimando. Quando cheguei lá, irmãos, no meio das cinzas do altar, estavam ali o inário e a Bíblia, intactos, sem uma folha chamuscada. O couro da capa brilhoso, como se nunca tivessem sido tocados pelo fogo. Naquele momento, chorei como criança. Peguei os livros, levei para o quarto e escondi melhor. E ali entendi que Deus estava comigo. Mesmo dentro da casa da feitiçaria, mesmo dentro do território do inimigo. Aleluia! O que Deus faz, ninguém desfaz. Depois daquela noite, irmãos, onde o Senhor me mostrou em sonho o jardim e preservou meus livros sagrados do fogo, uma Bíblia e um inário que tinham sido lançados com ódio ao chão do terreiro, eu entendi que havia algo muito maior acontecendo. Aquela não era apenas uma história minha, era uma disputa espiritual pelo futuro de uma alma, a minha alma. Aleluia! Guardei os livros com mais cuidado ainda. Enrolei em uma toalha, coloquei no fundo do guarda-roupa, embaixo de umas caixas velhas de sapato. Toda vez que minha mãe saía, eu pegava minha Bíblia, lia em silêncio e depois orava baixinho, ajoelhado do lado da cama. Não eram orações bonitas, nem longas, nem com palavras complicadas. Eram simples, como: Senhor, me ajuda a continuar. E aquilo, irmãos, foi sendo alimento para minha alma. Mas dentro de casa, a guerra só começava. Minha mãe passou a me observar com mais rigor. Toda movimentação minha era seguida com os olhos. Às vezes eu estava apenas sentado no quintal e ela já vinha: tá orando? Tá com aquele livro do crente? E quando eu respondia que não, ela dizia: porque se eu descobrir, eu queimo de novo, e dessa vez vai junto o teu quarto. Ela não estava brincando, irmãos. Aquilo já não era só ódio de mãe, era possessão espiritual. Era um espírito contrário que se agitava dentro dela porque sabia que a luz estava nascendo naquela casa. E o inimigo sempre tenta apagar a chama ainda pequena, antes que ela vire labareda. Mas Deus é maior, aleluia! Continuei vendo Mateus na escola. A gente falava por olhares. Evitávamos muito assunto ali para não atrair atenção. Mas teve um dia que eu não aguentei. No intervalo, puxei ali no canto e falei: irmão, eu não tô aguentando mais. Tá difícil demais lá em casa. Minha mãe tá virando outra pessoa, tá me perseguindo, me ameaçando. E mesmo assim, meu coração só quer mais de Deus. Não consigo parar de pensar na palavra, nos cultos. Eu preciso ouvir a voz de Deus de novo. Mateus, com os olhos marejados, apenas me respondeu: Luiz, quinta-feira agora tem culto na Central, 7h30 da noite. Se você conseguir, vai, só se for possível, tá? Deus vai falar contigo de novo. Naquela quinta-feira, eu saí direto da escola, nem fui para casa. Falei que ia fazer trabalho num bairro vizinho e peguei caminho para a comum da Central. Irmãos, aquela noite mudou tudo. O culto começou tranquilo, mas já com uma presença forte. A oração teve peso. Parecia que o céu estava aberto sobre a congregação. E quando chegou a palavra, o servo de Deus, um irmão de fora que eu nunca tinha visto, se levantou com autoridade. Abriu a Bíblia e leu: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. E em seguida, irmãos, ele fechou a Bíblia e disse algo que fez todo o meu corpo estremecer. Tem alguém aqui que está sendo perseguido dentro da própria casa. Estão tentando apagar a fé que nasceu em ti. Mas escuta bem, alma preciosa. Se for preciso, eu coloco até em uma cadeira de rodas para mostrar quem é Deus dentro daquele lar. Eu não perco guerra.
Aleluia! Meus joelhos amoleceram, me escorei no banco. Aquilo era para mim, era para minha casa, era para minha mãe. Eu tremia por dentro, mas uma paz vinha junto. Deus estava no controle. Voltei para casa já tarde, entrando pelos fundos. Minha mãe me esperava na cozinha, com os olhos vermelhos, e sem dizer uma palavra me perguntou: onde estava? Falei a verdade, não podia mais mentir. Fui para a igreja. Foi como acender um fósforo dentro de um barril de pólvora. Irmãos, ela se transformou diante dos meus olhos. Começou a gritar, a me empurrar, a me bater com força. Me arrastou pelo braço até o terreiro e ali mesmo me jogou no chão. Pegou uma vela acesa, jogou ao lado e gritou: se quiser morrer como crente, vai morrer aqui mesmo. Mas eu não me levantava. Só fiquei ali, de joelhos, em silêncio. E de dentro da minha alma, em pensamento, disse: Senhor, me cobre com teu sangue, o sangue de teu filho amado. Ela gritou, xingou, chorou, me amaldiçoou. Proferiu palavras que eu não posso nem repetir aqui para não escandalizar os irmãos. Mas o que eu sentia não era medo, era misericórdia. E naquela mesma noite, quando finalmente consegui deitar, com o corpo marcado e a alma cansada, sonhei com a mesma voz da outra vez. Ela dizia: em 3 dias eu vou mover uma montanha. Eu sou o Senhor. E eu acreditei, porque quem já foi visitado por Deus uma vez, não duvida quando Ele fala de novo. Irmãos, passaram-se 3 dias desde aquela noite em que sonhei com aquela voz suave, mas cheia de autoridade. Em 3 dias, eu vou mover uma montanha. Acordei com essa frase viva dentro de mim, como se ainda ecoasse pelo quarto. Eu não sabia o que Deus ia fazer, nem como, nem por onde, só sabia que Ele havia falado. E se Deus fala, irmãos, Ele cumpre. Aleluia! Na manhã do 3º dia, eu me levantei cedo, como de costume, e fui para a cozinha tomar meu café. Minha mãe ainda não havia saído do quarto, o que era estranho. Ela sempre acordava antes de mim para arrumar as coisas do terreiro ou preparar algum banho espiritual para os frequentadores que vinham logo cedo. Mas naquele dia, nada. Esperei mais um pouco. Quando vi que ela não aparecia, fui até a porta do quarto e bati de leve. Mãe, tá tudo bem aí? Ela respondeu com a voz fraca, rouca, quase sem força. Filho, me ajuda, tô com falta de ar. Abri a porta, irmãos, e ali estava ela, sentada na beira da cama, pálida, suando frio, com uma respiração curta. Eu me desesperei por dentro, mas por fora tentei manter a calma. Peguei o celular e liguei para o SAMU. Quando os socorristas chegaram, fizeram alguns exames ali mesmo e já mandaram preparar a ambulância. Era caso grave. Pressão baixa, coração acelerado e o pulmão comprometido. No caminho até o hospital, fiquei segurando a mão dela e ela só dizia: me ajuda, eu não tô conseguindo respirar, tô com dor no peito. Irmãos, a dor que eu senti naquele momento foi inexplicável. Era minha mãe, aquela que me bateu, que queimou minha Bíblia, que tentou me afastar de Deus, mas ainda assim era minha mãe. E ali, vendo ela fraca, indefesa, sem forças, meu coração doía. Chegando no hospital, os médicos correram com ela para dentro. Me deixaram do lado de fora esperando. Passaram alguns minutos e veio um doutor falar comigo. Luiz, sua mãe está com uma cardiopatia aguda. O coração dela está falhando e o pulmão já está comprometido. Ela vai ter que ser transferida para a UTI da Santa Casa imediatamente. O estado é crítico. Se não estabilizarmos nas próximas horas, pode haver falência múltipla. Na hora, irmãos, parecia que o chão saiu debaixo dos meus pés. Lembrei das palavras da igreja naquela quinta-feira. Se for preciso, eu coloco até em uma cadeira de rodas para mostrar quem é Deus dentro daquela casa. Ali estava o começo da obra. E eu entendia, mas ao mesmo tempo o medo tentava me sufocar. Era minha mãe, irmãos, a mesma que me gerou, que me criou, mesmo com todos os erros. E naquele momento, tudo o que eu sentia era compaixão. Ela foi transferida, internada na UTI. Durante os primeiros dias, o estado era grave, muito grave. Passou por 2 episódios de parada cardíaca, onde os médicos conseguiram reanimar.
No terceiro dia, vieram até mim. Luiz, venha se despedir. A situação dela é crítica. Talvez ela não passe dessa madrugada. Irmãos, eu voltei para casa. Fui direto para o quarto. Dobrei meus joelhos e comecei a orar como nunca tinha orado antes. Era uma mistura de clamor, choro e confiança. Não havia palavras bonitas, era só verdade. Senhor, o Senhor me prometeu que ia fazer uma obra. Eu não sei qual é o fim disso, mas eu te peço, salva minha mãe. Faz algo que só o Senhor pode fazer. Mostra que é o teu nome que está sobre essa casa. Naquela mesma noite, dormi de joelhos. Não sei quando apaguei, mas tive mais uma visão. Vi minha mãe num lugar escuro, frio, silencioso. Ela chorava, estava sozinha. Ao longe, vi 3 varões vestidos de branco se aproximando com uma luz muito forte. Um deles falou com autoridade: Maria, levanta, ainda não é o teu fim. O Senhor tem um plano na tua vida. Acordei com os olhos molhados. Liguei para o hospital e a enfermeira atendeu. Luiz, sua mãe está estável. Os sinais vitais voltaram ao normal. Ela ainda está na UTI, mas reagiu bem durante a madrugada. Hoje ela abriu os olhos. Glória a Deus, irmãos. Aleluia! Fui correndo para lá. Quando cheguei, me deixaram vê-la por alguns minutos. Ela não conseguia falar, mas os olhos estavam abertos. Ela me olhou e chorou. Naquele momento, eu não falei nada. Só segurei a mão dela e agradeci a Deus em silêncio. Porque ali, irmãos, estava a montanha sendo movida. Irmãos, depois daquela madrugada em que Deus fez o impossível acontecer, minha mãe começou a melhorar aos poucos. Foram dias ainda difíceis, de espera, de exames, de incertezas médicas. Mas a paz que estava no meu coração era diferente de tudo que eu já tinha sentido. A cada visita que eu fazia à UTI, ela estava mais consciente, mais calma. Os olhos já não carregavam mais aquela raiva que me perseguia desde menino. O rosto, mesmo cansado, tinha um semblante diferente. Parecia que algo tinha sido arrancado de dentro dela. Irmãos, era o início da obra sendo feita. Os médicos ficaram admirados. Diziam que o quadro era improvável, que tudo caminhava para um fim trágico. Mas, de repente, tudo estabilizou. A arritmia desapareceu, o pulmão começou a reagir, os batimentos voltaram ao normal. No 7º dia internada, os doutores reuniram a equipe e disseram: Luiz, sua mãe vai sair da UTI, já está em condição de ir para o quarto. Foi uma recuperação surpreendente. Glória a Deus, irmãos. Eu saí daquele hospital chorando feito criança. Não era só uma alta médica, era o cumprimento da palavra. Era o agir de Deus diante dos olhos de todos. Mas havia algo mais. No quarto, já com mais liberdade, minha mãe começou a demonstrar um silêncio profundo. Não era apenas um cansaço físico, era um silêncio que vinha de dentro da alma. Ela olhava pela janela, quieta, sem falar muito. Eu chegava, sentava ao lado, tentava puxar assunto e ela apenas sorria de leve, como quem pensa muito, mas fala pouco. Tá tudo bem, mãe? Tá sim, meu filho. Só tô pensando. Era só isso que ela respondia. Durante uma dessas visitas, entre uma conversa e outra, ela deixou escapar algo que me gelou por dentro. Filho, enquanto eu estava desacordada, eu vi coisas que eu nunca vi na vida. Na hora, segurei firme a mão dela. Fiquei quieto, esperei. Ela continuou. Eu me vi num lugar escuro, muito escuro. Um silêncio que apertava o peito. Tinha gente gemendo, gritando. Pareciam sombras andando para lá e para cá. Um desespero. E eu não conseguia sair dali. Tentava andar e não saía do lugar. Eu gritava, mas ninguém ouvia. Eu sentia que ali era o fim, que eu tinha sido esquecida. Ela fez uma pausa, respirou fundo e falou. Foi quando apareceram 3 homens. 3. Eu não conseguia ver o rosto deles, mas eles brilhavam. Um deles me estendeu a mão e disse: Você vai voltar, mas vai voltar para andar em verdade. O Senhor vai te mostrar o caminho. Depois eles se afastaram e tudo ficou claro, branco, como um lugar limpo, sereno.
E foi aí que acordei na UTI com os aparelhos apitando. Irmãos, eu não sabia o que dizer. Fiquei em silêncio. Mas por dentro, a minha alma glorificava. Aleluia! Nos dias seguintes, ela foi melhorando ainda mais. Já comia, sentava, andava pelo quarto. O cabelo despenteado, a fisionomia cansada, mas o olhar, irmãos, o olhar tinha mudado. Já não era o olhar da mãe de santo. Era o olhar de alguém que viu a eternidade e voltou. Aleluia! Quando chegou o dia da alta, os médicos assinaram os papéis, deram as recomendações, mas no coração dela, algo já estava sendo preparado por Deus. Na volta para casa, ela ficou calada o caminho inteiro. E eu, irmãos, respeitei o silêncio dela, porque às vezes o Espírito fala mais no silêncio do que em palavras. Chegamos em casa e ela foi direto para o quarto. Ficou ali o resto do dia. Saiu apenas no final da tarde, quando o sol já começava a se pôr. Eu estava na varanda e vi ela olhando para o terreiro, parada, só olhando, como se estivesse vendo aquele lugar com outros olhos. Aquele mesmo terreiro que ela tanto protegeu, tanto defendeu, tanto usou como escudo, agora era só um pedaço de chão, vazio. Ela não falou nada, só virou as costas, foi para o banheiro e ficou um tempo lá. E eu continuei sentado, orando em silêncio, sentindo que algo grande ainda estava por acontecer. Naqueles dias em casa, ela estava diferente. Andava devagar, falava pouco e não tocava mais nos atabaques, nem nas velas, nem nas imagens. O terreiro ficou ali, montado, mas abandonado. Era como se já estivesse morto, mesmo sem ninguém ter mexido. E foi numa tarde comum, irmãos, sem aviso, sem nenhum acontecimento aparente, que ela me chamou com uma voz calma. Luiz, vem cá, meu filho. Fui até o quarto dela, ela estava sentada na cama, com os olhos baixos. Quando eu entrei, ela me olhou firme e disse, me perdoa. Fiquei sem reação. Ela continuou. Me perdoa por tudo que eu fiz com você, por ter queimado sua Bíblia, por ter batido em você, por ter te ameaçado, por ter sido um instrumento do mal dentro dessa casa. Eu não sabia, mas agora eu sei, e eu preciso te contar tudo o que vi. Irmãos, sentei ao lado dela, e ela começou a contar com detalhes a visão que teve durante os dias na UTI. Meus olhos se encheram de lágrimas com cada palavra que saía da boca dela. Eu fiquei num lugar escuro, filho. Tinha gritos, tinha vozes, tinha correntes. Era como se todo o mal que eu invoquei a vida inteira tivesse me cercado ali. Vi rostos conhecidos, vi pessoas que um dia estiveram no terreiro, todos em sofrimento, em desespero. Eu não conseguia sair, não tinha chão. Eu flutuava, presa num vazio. E era como se todo o ódio que eu cultivei estivesse se voltando contra mim. Ela fez uma pausa, chorou um pouco e continuou. Mas aí eles chegaram. 3 varões, brancos, resplandecentes, com vestes longas e um brilho que me cegava. Eles pararam diante de mim e um deles falou com voz firme. Maria, o Senhor vai te dar uma segunda chance, mas você precisa deixar tudo, tudo. O Senhor quer te mostrar o caminho da verdade. Ela fechou os olhos e disse... Foi aí que eles estenderam a mão. Quando eu toquei naquela mão, eu senti como se 1000 anos de trevas tivessem saído do meu corpo. E então me mostraram uma igreja. Era grande, branca, cheia de bancos de madeira. As mulheres todas sentadas de um lado, usando véus brancos. Os homens do outro lado, de cabeça baixa, reverentes. Não tinha bagunça, não tinha barulho. Tinha paz, muita paz. E lá na frente, lá estava você, meu filho, em cima do púlpito, pregando, com um terno simples, mas com um brilho no rosto. E os varões me disseram, esse é o caminho, aí está a verdade, volte e siga por ele. Irmãos, o que eu ouvi naquela tarde foi a confirmação de tudo que Deus vinha fazendo. Ela então levantou-se da cama, me chamou e fomos juntos até o terreiro. Lá estavam todas as imagens, os tambores, os atabaques, as velas, os colares, tudo intacto. Ela olhou para mim com os olhos cheios d'água e disse, me ajuda a acabar com isso.
Sem falar nada, peguei uma caixa. Ela começou a pegar tudo, um por um. Os guias, os patuás, os copos com cachaça, os punhais, os bonecos. Pegamos tudo. As imagens de gesso, os ídolos, as estatuetas de Exu, Pombagira, Iemanjá, tudo foi indo para dentro da caixa. Quando acabamos, ela disse: "Agora, vamos levar para o fogo." Fomos até o fundo do quintal, fizemos uma pequena fogueira e ela mesma começou a lançar tudo ali dentro. Cada objeto que caía no fogo parecia liberar algo no ar. Um silêncio diferente pairava sobre a casa. E o fogo consumia tudo, como se queimasse anos e anos de escravidão espiritual. Enquanto o fogo subia, ela começou a chorar, mas era um choro de alívio, um choro de libertação. Eu coloquei minha mão sobre o ombro dela e começamos a orar. Pela primeira vez, irmãos, juntos, mãe e filho, ajoelhados diante de Deus. Aleluia! Naquela mesma noite, ela disse: "Luiz, eu quero ir com você na igreja. Será que eles me aceitam lá?" E eu respondi: "Mãe, se o céu inteiro te recebeu de volta, a porta daquela casa já está escancarada para você." Irmãos, depois daquele dia em que minha mãe destruiu com as próprias mãos tudo o que representava o passado dela, queimando cada objeto do terreiro, cada imagem, cada vestígio de uma vida de engano, a casa mudou completamente. Parecia que até o ar era outro. Aquela opressão que reinava nos cantos, aquele peso que pairava nos quartos, tudo foi embora. Agora, quando eu acordava, o primeiro som que ouvia era minha mãe orando baixinho no quarto dela. Ela ainda não sabia orar como os irmãos da igreja, mas cada palavra era verdadeira. E isso, irmãos, o céu escuta. Aleluia! Pouco tempo depois, ela me pediu: "Filho, me leva naquela igreja que eu vi na visão, a do véu branco, a do silêncio bonito. Eu preciso entrar lá." Organizei tudo com Mateus e sua família. Era um domingo. Acordamos cedo, nos arrumamos e fomos juntos para o culto oficial das 19 horas. Quando entramos na comum, a igreja já estava cheia. Ela sentou do lado das irmãs e eu do lado dos irmãos. Na hora da oração, ela ficou meio perdida, olhando em volta, mas logo abaixou a cabeça, cobriu o rosto com as mãos e se entregou. Aquilo, irmãos, foi o começo da transformação total. O culto foi uma glória só. Era como se o céu tivesse descido. O servo de Deus, o ancião da comum, levantou-se na palavra com uma autoridade divina e leu em Apocalipse: "E ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus." Apocalipse 2:7. E continuou dizendo: "Tem aqui uma alma que o inimigo tentou matar, tentou cegar, tentou prender nas correntes da mentira. Mas o Senhor desceu com glória, visitou o vale da sombra da morte e tirou essa alma de lá. Não temas mais, mulher. Eis que hoje eu mudo teu nome no livro da eternidade. Aleluia!" Ela chorava, e quando ele falava mulher, ela tremia, porque Deus estava falando com ela. A igreja inteira glorificava. Era como se cada palavra fosse ungida com fogo. O batismo foi marcado, um domingo que ficou para sempre gravado na nossa vida. Irmãos, aquela piscina onde acontece o batismo da congregação aqui na cidade estava cheia. Irmãos de vários lugares vieram. O testemunho já estava se espalhando. Na hora do batismo, fui o primeiro a descer. Entrei nas águas com o coração tremendo. Quando o servo falou: "Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", eu senti como se tudo tivesse sido arrancado das minhas costas. Um peso que eu nem sabia que carregava. Uma libertação completa. Logo depois veio minha mãe. Quando ela desceu nas águas, a igreja glorificou em uma só voz. Irmãos choravam, irmãs se abraçavam. Quando ela emergiu das águas, ali, irmãos, naquele exato momento, Deus a selou com o dom de novas línguas. Aleluia! Ela começou a falar em línguas estranhas dentro da água, com os olhos fechados, as mãos erguidas e o céu descendo sobre nós. Aquilo não se explica. Só quem já foi visitado pelo Espírito Santo entende. Passaram-se os anos, irmãos. O tempo foi cuidando das feridas e a graça foi moldando a nossa vida. Me firmei nos cultos, servi com amor na mocidade.
Um tempo depois, me casei e fui levantado como cooperador de jovens. Deus confirmou com sinais e palavra. E hoje, como cooperador, posso dizer com todo temor: essa obra é verdadeira. Minha mãe se tornou uma serva fiel. Foi recebida com amor pelas irmãs da obra da piedade e hoje ajuda no que pode, com alegria. Passa boa parte do dia lendo a Bíblia, orando e ensinando os netos o caminho do Senhor. Sim, irmãos, porque mais pra frente Deus me preparou uma serva fiel como esposa. Casei-me com uma irmã temente e o Senhor nos deu 3 filhos. Aleluia! Cada um deles já toca instrumento, participa da reunião da mocidade e juntos glorificamos o nome santo do Senhor. Irmãos, se esse testemunho chegou até você, entenda uma coisa: não existe obra sem prova, e não há prova que resista ao poder do nosso Deus. Se Deus alcançou uma mãe de santo endurecida, se Ele tirou um jovem consagrado a Exu e o colocou pregando no púlpito, o que Ele não pode fazer por você? Aleluia! Não desista do seu lar, da sua família, dos seus filhos. Continue orando, continue buscando. A mão de Deus não falha. Ele entra onde ninguém entra. Ele quebra correntes invisíveis. Ele faz do pó um vaso de honra. Se esse testemunho falou com sua alma, irmão, irmã, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e ajude essa obra a alcançar mais vidas. A semente foi plantada, a glória foi revelada e a verdade prevaleceu. Deus seja louvado.